Segue interditado o túnel acústico na zona sul do Rio, onde parte do teto desabou no início da tarde de hoje. Bom, a estrutura, como você viu aqui, atingiu um ônibus, mas felizmente não houve feridos. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora por telefone com o Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco. Gerardo, muito boa tarde a você. Boa tarde, Nelson. Satisfação estar com vocês. Bom, cá estamos nós mais uma vez falando de problemas, né? Mas agora, desta vez, Gerardo, me parece ser que a natureza contribuiu bastante para isso, né? É verdade. A gente sabe que a natureza nossa é de produzir grandes chuvas e deslizamento. Então, a natureza ela é sempre um desafio para a engenharia. Mas as obras de engenharia, elas são projetadas com margens de segurança. Na verdade, são coeficientes de segurança. Para que quando alguma coisa saia fora do padrão normal, você consiga suportar aquela situação. Mas se você não faz manutenção, se você não realiza a prevenção, essas margens vão sendo deterioradas, porque a estrutura vai sendo consumida. E aí nós temos visto isso no Brasil todo, não é só no Rio de Janeiro. Mas, em especial, esse caso no Rio, parece que houve um deslizamento sobre aquela estrutura, que é uma estrutura leve, relativamente falando, porque ela serve para conter ondas de som. O objetivo da estrutura é evitar que o som dos automóveis se propague para a região, para aquele bairro residencial e onde tem uma grande universidade. Então, ela não foi feita para receber cargas, né, de terra, de lama, como é o caso de um deslizamento. O que precisa ser apurado é se aquela encosta estava realmente sendo cuidada em manutenção e a estrutura também verificar se ela estava em dia com a manutenção. Mas o Rio de Janeiro tem passado por grandes chuvas e é um desafio muito grande, só com muita pesquisa, dedicação e trabalho contínuo, sempre deixando a segurança em prioridade, é que nós vamos ver isso reduzir. E isso demora um certo tempo. Precisamos investir mais em centros de pesquisas, em universidades que possam se dedicar aos problemas de nossas grandes cidades. Regiões como o Rio de Janeiro, coberto de morros, né? O território coberto de morros. Agora, vamos falar mais a respeito desse que não é um túnel, né, Gerardo? Você tem ali um espaço, né, que recebeu essas colunas e uma cobertura acústica, como você já disse aqui. Mas o que eu disse até aqui mais cedo a remoção dessa cobertura seria simples, seria rápida. O problema é se essa estrutura lateral, ou seja, essas colunas também sofreram algum tipo de deslocamento que possa trazer riscos, né? É verdade, Nelson. Quando acontece algo assim, é porque alguma coisa de muito errado mesmo, porque, como eu disse, existem margens de segurança para que a gente não venha a ter uma situação de colapso, de catástrofe. Então é preciso que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e especialistas que vão participar dessa operação verifiquem se há realmente condições, porque ainda há previsão de mais chuvas no Rio de Janeiro, ou seja, o desafio continua. Nós temos lá a Niemeyer também com problemas, resta como opção para a população que quer circular entre a Barra da Tijuca e Zona Sul, em demais áreas da cidade, a linha amarela como opção. A principal opção também seria o Alto da Boa Vista, que é uma outra região muito impactada quando chove, porque na verdade é uma serra, é uma mata, então é normal cair árvores e precisa ser interditada às vezes. E a Grajaú Jacarepaguá, que é uma outra opção também, que também é uma área de mata. Então, é uma situação que exige da população um esforço conjunto para fazer frente e das autoridades a mobilização de recursos. É claro que a gente tem que considerar que as chuvas desse ano elas estão acima do normal e também fora de época. A gente já está num período onde normalmente não tem grandes chuvas como essas. E está chovendo no estado inteiro. E, na verdade, na região sudeste está bem impactada. Então, o que nós precisamos fazer é elevar nosso nível de cultura de segurança do Brasil para que as autoridades, junto com a população também, né, porque o país é composto de autoridades, de gestores públicos, privados, mas também da população, nós possamos colocar a segurança no seu devido patamar, lá no topo da nossa pirâmide de valores. Porque, infelizmente, tomamos decisões com relação a verbas, às vezes colocamos
como a segunda prioridade a manutenção, as questões de segurança, e depois de 10, 20, 30, 40 anos, as estruturas começam a clamar por si só por essa manutenção. E às vezes não dá nem tempo mais de clamar, elas simplesmente colapsam. E aí, dessa vez, nós não tivemos vítimas fatais, né? Graças a uma habilidade aí do motorista que agiu muito bem bloqueando a via, mas será que da próxima vez será assim? Então, o que fica aí de lição é que precisamos agir, elevar aí o sarrafo do rigor em relação às análises de risco de obras públicas e melhorar a manutenção e fiscalização daquilo que já está construído, já está pronto há 10, 20, 30, 40 anos e que é o que tem apresentado muito problema, desde Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, várias vias mostrando e prédios colapsando, o que mostra que durante essas décadas passadas não foi dada a atenção certa, no tempo certo, às questões relacionadas com a segurança, tanto por parte de autoridades governamentais, como também gestores públicos de grandes empresas também têm mostrado que não têm tido a competência devida para fazer esse trabalho. Exatamente, porque esse túnel não foi feito agora, essa passagem não foi feita agora, ela foi, se não me engano, no início da década de 70. Agora, o que eu queria te perguntar, Gerardo, você conhece bem toda essa região, obviamente. Já houve algum deslizamento desse gênero ali, nessas imediações, que pudesse levantar algum tipo de suspeita? Olha, os deslizamentos nessa área são mais frequentes do que a maioria da população imagina. Já tivemos ali o túnel Rebouças, o túnel Rebouças e também o túnel Zuzu Ângelo, impactado por queda de barreiras que caíram em frente ao túnel. Na entrada do túnel, né, na saída, na entrada, depende do sentido que você está, você tem ali uma proteção de concreto, justamente porque acontece mesmo após grandes chuvas, de outras situações, você tem algum desmoronamento. Então, o que precisa ser visto verificado é se a monitoração, né, tem sido feita, mas imagine, a cidade já está com um problema lá na Niemeyer e são problemas que já vêm de meses e cada vez mais intensos. Então, nós temos que dar aí uma parada para fazer uma reflexão se estamos priorizando realmente a segurança, porque isso não é feito de uma maneira rápida. Isso tem que ser feito continuamente, dia após dia, mês a mês, ano a ano, para que você possa utilizar essas grandes obras em segurança. Nós temos aí o elevado do Joá, por exemplo. É um elevado que merece atenção. Ele já passou por vários problemas sérios, graves, e chegou a ser até cancelado, considerado inviável por algumas autoridades técnicas, né, especialistas, mas ele foi recuperado. Ele está lá com os seus travessões de aço, tentando conter, mas muito tempo já se passou desde essa última grande manutenção e de alguns reparos que foram feitos. Então, eu acredito que mais um elemento de preocupação. O elevado do Joá, a Niemeyer, ela não tem condição de continuar sendo uma via tão importante no nosso sistema, tinha que ser uma via opcional, então é tempo de construir túneis, de construir novas vias, mas com a precariedade de verbas e a prioridade nem sempre sendo dada à segurança, nós vamos tendo aí os resultados que a gente chama na prática de que, quando a gente diz popular, né, o boleto chega. É como se fosse um crédito que nós tivéssemos, que são as margens de segurança que vão sendo consumidas, até que um dia esse crédito acaba e o boleto chega e nós temos aí essas lamentáveis tragédias. É tal história, né, Geraldo? Prevenir custa caro, mas indenizar vítimas fatais é muito mais caro ainda. Ou seja, é melhor trabalhar nisso, né, Geraldo? Sem dúvida. Fora que a vida não tem preço. Agora, um detalhe que ocorre, uma pergunta que ocorre... Nesses deslizamentos, né, houve ali uma falta do quê? De uma drenagem mais bem feita, porque tudo deve estar previsto em obras que vão estar próximas aí a esses morros, né? Sim, nós sabemos que o Rio de Janeiro, essa não é a primeira nem será a última grande tempestade temporal com grandes volumes de água. Então, o que precisa ser feito é a monitoração das encostas. Vistorias que possam identificar regiões que onde possam ocorrer deslizamentos. No caso de haver essas vulnerabilidades, então é necessário fazer obras de contenção. Ou verificar também se
os elementos estruturais que existem lá para conter esses deslizamentos estão realmente íntegros. São outros tipos de inspeções. E aí nós vamos para os elevados, os viadutos e os prédios. Tudo precisa ser permanentemente monitorado e inspecionado. A questão da segurança passa pela prevenção. E a prevenção, na prática, é essa inspeção. Geraldo Portela, especialista em gerenciamento de risco. Bem no finalzinho aqui deu esse pane, mas não tem problema não. Acho que deu para trazer todas as informações necessárias para que você entenda o que aconteceu e como poderia ter sido evitado todo esse problema no Rio de Janeiro. Isso não pertence só ao Rio de Janeiro. Você viu que em São Paulo também ocorreram vários deslizamentos de encostas em estradas importantes que acabaram afetando a vida de muitas pessoas. Há problemas em pontes. Enfim, é o que a gente vai vendo aí e obviamente as prefeituras vão correr atrás de todos esses problemas. Bom, já já a gente volta trazendo mais informação para você.